Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que chegamos até a tua casa para mais um culto do Ministério Cristão Fé e Vida. Momento esse que cremos que tem sido o momento da família. Um momento daquelas pessoas que querem buscar o Senhor e dessa forma têm se dedicado à instrução da palavra de Deus. Gostaria que você convidasse sua família, gostaria que você convidasse seus filhos, aquelas pessoas que estão na tua casa, de repente uma visita que está hoje na tua casa, para que nesse momento nós nos dedicássemos a um pequeno espaço de tempo, de no máximo 40 minutos, para que viéssemos a escutar da palavra de Deus, para que viéssemos estar juntos em um momento em que eu creio que Deus tem escolhido para que nós sejamos povo esse que tem buscado a face dele, que tem recebido dele, que tem recebido do amor dele e que tem podido a cada dia ver o quanto esse Deus é fiel. Fiel, querido, porque nada tem nos faltado. O Senhor tem sido um Deus que tem nos abençoado todos os dias. Não sei se você já fez a sua inscrição ou se você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, ao qual todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, temos feito um devocional em cima do livro de Provérbios. E nós estamos no Provérbio 15, e eu creio que se eu pudesse sintetizar esses 15 primeiros provérbios, eu diria: escutar a voz de Deus, andar em humildade, permanecer naquilo que Deus tem nos colocado, no sentido de que o Senhor nos escolheu primeiro, para que vamos e nesse ide, nós possamos dar fruto. E muito mais importante que qualquer outra coisa que nós temos em nossa volta, o nosso fruto, ele possa ser um fruto que perdure para outras pessoas e que gere novos frutos. É o princípio. Quando Deus, lá em Gênesis, ele cria os alimentos, ele cria as árvores, ele cria a vegetação, ali, logo após, vem a semente. E essa semente, sendo colocada na terra novamente, ela produz novamente. Então, todas as vezes que nós pregamos a palavra, nós estamos trabalhando um ciclo de arar a terra, um ciclo de plantar a semente, um ciclo de germinação, um ciclo de fruto maduro, colheita. Queridos, isso é um princípio para a nossa vida. Então, que nessa noite nós possamos juntos pensar aquilo que Deus tem trabalhado no nosso coração como igreja. Eu quero deixar bem claro, queridos, essa minha fala daqui, poderia abrir um parênteses, mas eu quero destacar isso, dizendo para você, querido, que se você se sente inserido no corpo, por através desse ministério, se você tem recebido desse ministério, se você tem recebido da palavra que o Senhor tem nos entregue, nós podemos juntos andar em uma novidade de vida. Mas, querido, se você se sente uma pessoa que está alheia ao que a igreja está desenvolvendo nesse tempo, e quando eu falo igreja, eu falo da importância de compreendermos o corpo, o cabeça, Cristo Jesus, e os membros do corpo. Nós, como ministério, não nos julgamos nem mão, nem braço, nem tronco. Se formos um pequeno, vamos ver o quê? Um dedinho, nós nos sentimos felizes pelo fato de estarmos inseridos no corpo e vivermos debaixo desse corpo. Ou como João 15 fala, a videira verdadeira, né? Se nós somos um raminho e estamos conectados à seiva, nos sentimos felizes. Então, querido, se você,
por através desse ministério, tem se sentido arraigado, você tem se sentido conectado, eu quero que você possa, nessa noite, colocar a mão no coração e dizer assim: Senhor, abençoa esse ministério para que ele possa propagar cada vez mais a palavra do Senhor. Ore pelo nosso canal, ore pelos vídeos que temos colocado no WhatsApp, ore pelo trabalho que os irmãos de Santa Rosa têm desenvolvido com o balé, que também está nesse canal. Está num outro canal, Arte Dança do Céu, você pode ser inscrito lá, se inscreva lá também. A importância desse trabalho que a gente tem feito também. Se você é alguém que se sente conectado com tudo isso, querido, você se sente arraigado, você se sente envolvido por tudo isso, que você possa, junto conosco, estar andando cada dia. Mas, querido, se por alguma situação você tem se sentido separado, no sentido de que você não consegue entender o que está acontecendo, tenha hoje, nesse dia, nesses dias, a vontade de receber do Senhor uma palavra para que você se conecte a uma parte do corpo a qual você vai dar fruto. Ninguém dá fruto sozinho. Ninguém dá fruto repartido. Por quê? Porque estamos conectados, se estamos com o Senhor, a videira verdadeira. Não são plantações diferentes. Há um erro muito grande, e eu estou fazendo essa introdução longa, porque durante essa semana, muitas coisas têm acontecido, tanto em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa, com essa questão da bandeira vermelha, tanto quanto a questão do todo no Brasil, discussões de pastores renomados, um falando mal do outro, um xingando o outro, até inclusive vi uma situação de um rapaz que eu até conheço, do tempo que ele era só um pastorzinho que pregava na praça em Porto Alegre, e hoje há uma loucura parecendo que o corpo tem que estar dividido, e eu quero salientar, nós como ministério, não cremos que somos uma parte do corpo separada. Não acredito. Eu acredito que nós somos um corpo. E a palavra de Deus fala que no final dos tempos, esse corpo, ele vai caminhar para uma vitória gloriosa diante de todos. Diante do anticristo, diante do falso profeta, diante de tudo aquilo que vai se levantar contra o Cristo verdadeiro. Mas nesse tempo nós precisamos nos preparar e entender que somos um. Separados por placas, porque isso há uma questão mais humana que qualquer outra coisa. Mas precisamos estar unidos, queridos. E eu trouxe há algum tempo atrás uma palavra que nós temos que ter a mesma voz. Muitas vezes eu tenho visto que alguns irmãos, eles acham na mentalidade deles que eles têm que andar sozinhos. Vão sofrer. E isso não é maldição, queridos. É só uma constatação daquilo que temos lido na palavra. E eu sempre gosto de salientar, e é algo muito sério, querido. Se você não conseguiu nem ler a Bíblia, você nem conseguiu ler a Bíblia toda, como você pode querer discutir algum versículo em separado? Se você não compreende o todo da Escritura, como você pode compreender um versículo que você achou que entendeu? Então, queridos, é importante nós, como igreja, entendermos o tempo em que estamos vivendo. E o ministério cristão, Fé e Vida, ele nasceu, ele cresceu, ele tem vivido em um objetivo: fazer com que o Senhor seja reconhecido como único. A nossa igreja, o nosso ministério, ela é cristocêntrica. Ela tem Cristo como a pedra angular, não um apóstolo, não um pastor, não um profeta, não um evangelista, não um mestre. Apesar de compreendermos que a igreja, ela vive nessa dinâmica
dos apóstolos, que vai gerar uma necessidade de profetas, uma necessidade de mestres, uma necessidade de evangelistas, uma necessidade de pastores. Mas nós, como congregação, entendemos que temos que ser um. E para sermos um, querido, precisamos compreender e diferenciar coisas que estamos vivendo. Nessa noite eu quero trazer uma palavra muito séria sobre nós. Essa semana, vendo todas essas coisas e algumas situações em torno da minha vida como pastor, eu me peguei um dia desses pensando em tudo que estamos vivendo sobre essa pandemia. E eu recebi mensagem de alguns irmãos dizendo: pastor, não estamos podendo ir no culto, nós vamos esperar até que as coisas se normalizem mais. E eu não chamo a atenção de forma alguma desses irmãos, e eu quero dizer que eu concordo plenamente. Não é um tempo de arriscarmos nossas famílias. Não é um tempo de nós pensarmos que estamos imunes de uma pandemia pelo simples fato de falarmos do Evangelho, porque muitos de nós só falamos, não vivemos. Que fique bem registrado isso. Mas eu me peguei essa semana tentado. E aqui começa o que eu quero falar nessa noite. O que é tentação? O que é o sentimento de você ter um impulso para a prática de alguma coisa? Porque esse é o significado da palavra tentação. Um impulso a fazer algo. Por exemplo, eu fui no médico e o médico disse: tu vai ter que, pela tua idade, cheguei na casa dos 50, como dá para ver, uso mais roupa preta para não mostrar tanto, mas estou um pouquinho fora do peso. E ele disse: teus exames até que não estão tão ruins, mas você precisa diminuir os açúcares. Você precisa diminuir a quantidade porque eu tomava muito café com açúcar. No mínimo 3, 4, 5 xícaras por dia. E o meu médico disse: tem que diminuir isso, tem que fazer um exercício, coisa e tal. E eu confesso para vocês que eu me senti essa semana tentado. Porque eu tenho me disciplinado a tomar 1 xícara de café por dia. Mas eu me senti tentado a tomar o café mais que uma vez. Pastor, mas isso recorre como uma tentação? Sim. A tentação de fazer algo que eu sei que está fazendo mal para a minha saúde. Então, querido, todas as vezes que eu falo e que eu penso em tentação, eu estou pensando em alguma coisa que vai me prejudicar. Siga a minha linha de raciocínio. Quando a palavra de Deus fala de tentação, ela geralmente vem com um princípio, ou uma fala, ou uma forma de pecado. E aqui eu quero salientar para alguns irmãos: há pessoas que não podem tomar nem um golinho de licor que seja. Eles não podem tomar nada de álcool. Por quê? Porque quando eles tomam uma primeira dose, eles têm uma tentação a ir mais além e usar não só o álcool de uma forma social, mas o álcool de uma forma que vão se embriagar, e quando embriagados, eles começam a ter ou fazer com que a sua família sofra. E ainda outras pessoas, quando elas tomam um golinho de álcool, elas têm uma tentação a pecar, não só pelo sexo. Pastor, o senhor falou certo? Sim, querido. Há pessoas que pensam que dominam a sua vida porque têm estado somente na igreja, mas elas não dominam. Porque a tentação, ela vem como uma forma de nos desviar da presença de Deus por através do pecado. Pastor, como isso? Abre comigo lá. Um texto da Bíblia muito conhecido, muito sério. Carta de Tiago.
Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Se você se perdeu no que eu estava falando, eu comecei a falar da importância do ministério Cristão Fé e Vida ser uma igreja que é parte do corpo de Cristo, e aquelas pessoas que se sentem inseridas nessa parte do corpo que somos, a cada dia elas têm que buscar mais a Deus para que nós continuemos naquilo que o Senhor quer, os propósitos dele se cumpram na nossa vida. E logo após eu falei que essa semana, por tantas coisas que têm acontecido no mundo, por essa questão da pandemia, por a questão dos cultos presenciais, as pessoas estarem mandando mensagens dizendo, não podemos ir, pastor, ainda vamos nos resguardar, e eu concordo com essas pessoas, eu comecei a falar que eu me senti tentado, e aí eu comecei dando o exemplo de que me senti tentado por tomar um pouco mais de café que eu deveria, que o meu médico tinha indicado que eu não deveria tomar. E aí eu estou discorrendo sobre a questão de nós termos tentações. E aqui no capítulo 1, versículo 12 de Tiago, diz assim: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. De que coroa ele está falando, queridos? Ele está falando do texto lá de Apocalipse, que nós vamos receber a nossa coroa, e nós vamos, ministrar diante do Senhor, nós vamos entregar tudo ao Senhor. Por isso, querido, é importante esse trabalho que nós estamos fazendo com Provérbios, que ele fala que nós sempre temos que ter humildade. Vários provérbios falam isso. Então, quando o texto aqui diz que alegre é aquele homem que suporta a tentação, nós começamos a perguntar uma coisa para a nossa mente, nós começamos a olhar a nossa vida, porque eu creio que eu estou falando para pessoas que querem crescer em Deus. Puxa, por que muitas vezes eu falava isso semana passada? É quase que uma sequência daquilo que a gente falava, né? Por que muitas vezes eu continuo pecando? Querido, pecado é uma coisa muito difícil de se dizer exatamente o significado dessa palavra, o que ela significa, o que o pecado significa. Mas para uma forma de nós compreendermos isso, ficar na nossa mente, nós sabermos o que nos leva, o que nos tem tirado da presença de Deus, aí nós podemos dizer, o pecado. Isaías capítulo 52 diz, o que faz separação entre vós e Deus é os vossos pecados. Então, tudo aquilo que me leva para longe de Deus é pecado. Se o dinheiro me leva para longe de Deus, eu vi essa semana alguém escrevendo que Deus vai nos prosperar, mas que a prosperidade ela só tem um objetivo verdadeiro quando tem um propósito. Se não houver propósito, nós nos tornamos escravos, isso se torna uma idolatria na nossa vida. Não quero entrar no mérito do que é propósito, do que é idolatria, porque demoraria muito tempo. Mas para nós entendermos que o dinheiro é para o nosso sustento, glória a Deus. Glorifico o nome do Senhor pelo meu trabalho. Ganhe um pouco mais. Glória ao teu nome, Senhor, porque tu tem me suprido muito além daquilo que eu preciso. Aí nós temos que começar a pensar, para que eu ganhei esse dinheiro a mais? Qual é o objetivo de ter esse dinheiro a mais? É para ampliar alguma coisa na minha casa? É para ampliar o benefício que eu tenho sobre a minha família? É para mim comprar um carro novo? É para mim fazer... Querido, mas aí nós nos sentimos tentados, aí vem o pecado. A pensar que o dinheiro é tudo, que eu tenho que ter mais e mais dinheiro. O dinheiro se torna um pecado. É pecado, querido, quando, por exemplo, o pai está ali na frente de uma TV, e hoje em dia está diferente, porque hoje a maioria das pessoas, elas têm mais tempo em suas casas, mas imagine um pai que está na frente da TV ali, olhando o noticiário, e o filho chega, pai, vê, eu queria que tu olhasse aqui, eu fiz um desenho, e o pai diz assim, filho, depois o pai olha, isso aí, tu está sempre fazendo desenho. Cara, isso pode gerar algo no coração do teu filho que vai marcar ele para sempre, o teu descuidado com ele. E daí, o programa
do SBT, o programa da Record, o programa da Globo, se tornou um pecado na tua vida, porque tu dá mais atenção a ele do que ao teu filho. Então, querido, a tentação, querido, é tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. É tudo aquilo que nos desvia de Deus. E olha aqui que interessante o que Tiago diz. E você vai compreender tudo isso quando eu amarrar no final essa minha pregação. A importância daquilo que nós temos vivido como sequência como igreja. Aquilo que nós temos vivido como igreja e a importância que nós como igreja, e aí eu estou falando do presbitério, nós como presbitério temos dado para que a nossa igreja seja uma igreja sarada. Não seja uma igreja de membros e pessoas doentes, ardidas, sofridas por causa dos seus traumas que não são curados. Olha aqui que interessante. Versículo 13. Que homem algum, ao ser tentado, diga: Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim, ó, que bom que que homem algum possa dizer que é tentado por Deus, porque Deus não tenta a nenhum homem. Aqui é a mesma coisa, mas numa outra linguagem. A pontuação, né? Pode ser que eu não tenha lido numa pontuação correta, então vou ler de novo. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Ponto e vírgula. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, vírgula, e a ninguém Deus tenta. Então o que significa isso, querido? Que a tentação não vem da parte de Deus, e aí vai explicar no próximo versículo. Mas a cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Concupiscência significa desejo. Pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Queridos, então aqui eu começo a fazer uma outra parte, que é o que eu comecei dizendo que eu me senti tentado essa semana. Eu me senti tentado a desanimar. É um pecado. Por quê? Eu estou confessando meu pecado. E desanimar no quê? Desanimar com algumas questões do convívio da igreja, e aí quando eu estou falando isso, não estou falando Ministério Cristão Fé e Vida, mas eu estou falando que a gente tem contato com outros irmãos, e aí quando a gente olha algumas coisas, a gente diz assim, cara, eu vou largar a mão disso aí, cara. Esses caras estão malucos. É padre roubando 2 milhões de nem sei quanto, 2 bilhões. É homens dizendo que curam pelo espaço, que fazem cirurgias. É uma outra que tem nome de flor e que enlouquece, mata, fere. Há pessoas que defendem racistas e assim, mesmo assim, eles ainda se acham na condição de serem cristãos, no sentido de serem pequenos cristos, eu diria. E tudo isso me deu uma tentação, querido, assim, de dizer, meu Deus, para. Não consigo. É difícil demais. E aí, queridos, eu queria adicionar uma palavra a isso. Muitas vezes as pessoas elas dizem de uma forma errada, eu estou vivendo uma provação. Provação, querido, é um questionário em relação a algum conteúdo que eu aprendi. E dessa forma eu passo por uma prova para ser aprovado ou reprovado. Então, querido, não tem nada a ver com tentação, porque aqui eu li para você que a tentação é algo que já está dentro de nós. É algo que a nossa carne ela foi trabalhando
Por exemplo, um homem, quando ele se sente tentado por uma mulher, ele se sente tentado por uma mulher que não é a sua esposa, e ele pensa em trair, é o que está aqui o texto dizendo. É quando ele pega, vê, sente a vontade, e ele vai deixando isso envolver a vida dele, até ele chegar a uma consumação. Provérbios fala disso: maldito o homem que aceita a proposta da mulher estrangeira. E aí todo mundo cai de pau e quer falar, porque é a mulher estrangeira. Não, o problema está na tentação do homem que olha para a mulher estrangeira e cai na conversa da mulher estrangeira. E a mulher estrangeira está falando ali não só de uma mulher, mas também de sistemas que estão contra a nossa vida dia a dia, que nos tentam. Quando você fala mal de alguém, querido, não é só porque a pessoa fez alguma coisa errada, mas porque dentro de você há uma vontade muito grande de falar de alguém. Porque toda fofoca que chega em mim, morre em mim. Porque eu não propago ela. Eu não quero propagar essa fofoca. Eu não quero botar gasolina para ver o que acontece. Não. E aí muitas vezes os irmãos, eles confundem provação com tentação. Abre comigo. Deuteronômio. Capítulo 8. O povo de Israel é uma figura de um povo que viveu as provações. O povo de Israel, o sistema, querido, isso vai ser pauta mais para o lado do fim do ano, que nós vamos falar sobre tempo do fim. E Israel tem uma importância muito grande no tempo do fim, mas esse povo em especial, ele chega a ser chamado de menina dos olhos de Deus. Ele viveu provações, mas ele não foi aprovado porque ele deixou as tentações do coração dele fazerem com que ele sucumbisse. É uma coisa interessante isso. Mas olha aqui, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 8, diz assim: todos os mandamentos que vos ordeno neste dia observareis, para que os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos. Ele está falando aqui do tempo de deserto. Tempo de provação. Que a tentação sucumbiu o coração deles muitas vezes. Então, a provação é um método que Deus usa para nos abençoar. A tentação é algo que está dentro de nós e quer nos tirar da aprovação de Deus. Essa frase foi interessante, porque ela é a importância de nós entendermos que nós temos um Deus que é superior. E como uma mensagem que eu recebi na quinta-feira de uma irmã que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que estão no seu propósito. Então, querido, a continuação diz assim: eles vos conduziu esses 40 anos pelo deserto para te humilhar. Para te provar. Para saber que havia em seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Essa é a prova. Por quê? Porque o povo era rebelde. Então eles precisavam compreender a humildade no coração deles para tirar a rebeldia do coração deles. E como Deus fez isso? Mandando eles por um caminho mais longe. Porque, querido, se você for estudar, você vai ver que Israel poderia ir num caminho mais reto, ia passar pelos inimigos. Será que Deus não ia defender ele dos inimigos? Você já vai ler algo ali que vai te clarear mais isso. Será que Deus não daria provisão para eles passar por um caminho mais rápido? Não, mas Deus fez com que eles andassem por um caminho um pouco mais longo. Para quê? Para salvar eles.
Mas não foi Deus que fez eles andarem esses 40 anos sofrendo e a própria geração que começou a peregrinação não acabasse a peregrinação. Mas sim a tentação que estava no coração dele, a tentação do pecado, a tentação de fazer algo, a tentação de cometer um erro contra o Senhor, de se distanciar de Deus, fez eles demorarem mais. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, você pode andar 40 dias, como você pode andar 40 anos. Você anda 40 dias, e aí é uma prova, porque andar 40 dias, Jesus, aí o cara aquele que gosta de inventar agora uma conexão que daqui a pouco não dá nem para basear, Jesus ficou 40 dias de jejum. Foi uma prova. E quando ele teve fome, os anjos vieram e o serviram. Ah, mas ele foi tentado por Satanás no meio dos 40. E ele pecou na tentação? Não. Ele passou por todas as tentações e aí ele passou na provação. E aí, querido, o que eu acho tremendo é que quando eu leio isso, diz assim no versículo 3, e ele te humilhou e te permitiu que tivesse fome e te alimentou. Com o maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. A provação me gera um contato maior com Deus, porque quando Ele me prova, Ele me dá a condição de passar a aprovação. Pastor, para com isso, como assim? Ai, então o meu problema não são as minhas provações, o meu problema são as minhas tentações, aquilo que está dentro do meu coração e aquilo que eu preciso que seja substituído. 1 Coríntios, nós vamos voltar para Deuteronômio, mas lê aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. É capítulo 13? É capítulo 13. Vamos ver, ou é capítulo 10, 13? É capítulo 10, 13. 1 Coríntios capítulo 10. Aqui, eu estava olhando Romanos, por isso que eu não achava. Romanos 10, 13. Não, mas vamos ler. 13. 10, 13, diz assim: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Querido, na Bíblia hebraica diz assim: não há tentação que tenha vindo sobre vós que seja sobre-humano. É muito interessante isso, porque isso está falando, querido, que é uma questão que abrange toda a humanidade. E aqui cabe abrir parênteses. Tem alguns que pensam que eles são os maiores sofredores do mundo. Cara, se você perdeu sua mãe, eu perdi minha mãe também. E eu perdi a minha mãe num acidente de carro. Foi terrível. Ah, você faliu? Cara, eu investi a minha vida toda de quase 20 anos de empresa numa empresa um dia e eu consegui apenas o lucro de um mês. E eu fiquei com essa empresa durante quase um ano. E só para te ter uma ideia, eu levei mais de 15 anos pagando uma conta sobre essa empresa. Então, querido, às vezes nós pensamos que as pessoas sofrem, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. Cara, para. Dentro do teu coração há um menininho, uma menininha, que olha muitas vezes e não vê um pai todo-poderoso do teu lado dizendo assim: cara, eu estou contigo, eu te carrego no colo. Mesmo tu dizendo todas as barbaridades que tu diz muitas vezes dentro de ti, coisas que até tu não expressa, mas tu carrega dentro de ti, eu tenho te amado como filho. Olha a continuação do texto.
Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, ao qual não permitirá que sejais tentados acima do que podeis ser capazes de suportar, mas também com a tentação fará um caminho para se escapar, para que sejam capazes de suportar tal tentação. Querido, então quando eu olho e eu digo, meu Deus, eu estou sendo provado por as circunstâncias da minha vida, você deve olhar, querido, e entender que a provação, ela me gera algo, quando eu aprovado, a coroa da vida, o benefício do fim dos tempos, que é o que? Viver eternamente na presença do Senhor. Mas quando eu sou tentado, isso vai me dar uma situação de imediato, de circunstância momentânea, para que eu viva o próximo passo. Então eu diria, querido, que provação é para a vida inteira. Provação é para a vida inteira, mas o estar... Tocou meu celular, é verdade, foi feio, mas tocou. Queridos, a provação é para a vida inteira, mas o ser tentado é um vencer diário. É um vencer diário, é estar cada dia ali na presença do Senhor, é a cada dia, puxa vida, Deus, eu não consegui consertar isso no meu coração, eu não consegui ainda andar para frente. Amados, presta atenção em algo que eu vou falar para você, eu vou continuar lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 8, pega lá para você ver. Eu estava parado uma madrugada dessas e me veio um pensamento muito maluco. Muito maluco. Me veio um pensamento que é uma coisa óbvia, querido. Amados, a maioria de nós vive de ser. Eu já preguei sobre isso. Mas a maioria de nós vive nesse questionamento, se isso tivesse acontecido, se aquilo tivesse sido feito, se eu tivesse feito a faculdade aos 20 anos, aos 19 anos, como eu pensava em fazer, que eu fui embora para Porto Alegre e eu fui para fazer uma faculdade. Se eu tivesse feito a minha condição de vida, se eu tivesse feito aquele concurso público que estava tão fácil, né? Eu ouvi que alguém disse que estava fácil. Se eu tivesse sido promovido a gerente no meu trabalho. Eita, para um pouquinho. Isso não é a provação que você está passando. Não. Porque se é uma provação, você começar a buscar o Senhor como você nunca buscou. Você começar a orar como você nunca orou. Se você começar a jejuar como você nunca jejuou. Se você começar a ler a palavra como você nunca leu. E se você quiser ouvir Deus como você nunca quis ouvir. Palavras, às vezes, a gente leu isso essa semana em Provérbios, querido, foi demais. O homem se torna maldito por não aceitar a repreensão sobre si. E muitas vezes nós escolhemos o caminho do quê? Ninguém gosta de mim. Ninguém ouve o que eu falo. Eu ouvi isso de uma pessoa. O meu estilo de conduta é diferente do seu, pastor. Bíblia. Não tem essa palavra tola que alguns pensam. Que Deus vai dar uma revelação para eles, que já não houve a revelação na própria Escritura. Para com isso. Nós temos passado por tentações. Estamos até longe de passar por provações. A pandemia, queridos, tem sido um obstáculo de tentação ao nosso hedonismo. Procure e descobre o que eu quis dizer com isso. Nós temos passado por tentação nessa pandemia porque nós gostamos do púlpito e nós gostamos de alardear, nós gostamos de fazer frases de efeito, nós gostamos de nos aparecer muitas vezes. Somos tentados. Muitos de nós nem estão passando por provações ainda porque não tivemos ainda a capacidade de viver uma vida com Deus para que a nossa vida seja provada. Nós vivemos só em tentações e, na verdade, nós temos permitido que a tentação gere em nós pecado.
E esse é o tempo de dizer, Senhor, eu quero te pedir perdão. Olha a continuação aqui, Deuteronômio, desculpa, me empolguei. Lá no versículo 3 diz assim, ele te humilhou e permitiu que tivesse fome e te alimentou com um maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem o teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também o teu coração, que como um homem castiga o seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, nós precisamos compreender que nós vivemos em um tempo que as tentações têm que ser vencidas, para que nós sejamos aprovados. E essa aprovação traga para nós uma única coisa que nós precisamos para esse tempo em que vivemos: paz. Paz. Nós precisamos de paz na nossa vida com Deus. Há pessoas que brigam com Deus. Nós precisamos de paz no nosso relacionamento. Há pessoas que vivem em discórdia nos seus relacionamentos. Namoro, namorado, marido, esposa, filho, filha, tio, vô, vó. Brigo até com o gato, brigo até com o cachorro. Precisa de paz. Na nossa vida, como um todo de valores financeiros, nós precisamos de paz. Não ter tudo aquilo que eu tanto quero. Ô pastor, alguém me gritou essa semana, estou terminando, queridos. Ô pastor, vou dar o dízimo. Se eu ganhar na Mega Sena agora que estava acumulada, nem sei se desacumulou. Querido, se você não dá no pouco, você nunca vai dar no muito. Você nunca vai dar no muito. Você não consegue, querido. Você não tem fé para viver no pouco. Você nunca vai estar no muito. É maldição? Não, querido. É porque a tentação vence o teu coração. É porque a tentação vence você sempre. É tempo, querido, de nós nos aliançarmos. É tempo de nós nos consolidarmos. É tempo de nós vivenciarmos. É tempo de nós confessarmos um único Senhor, a saber, Cristo Jesus, e ao Espírito Santo dentro de nós, para que Ele nos transforme em casa de oração para todas as nações. Que nós sejamos bênção, que nós sejamos aquele povo ao qual o Senhor escolheu para esse tempo em que estamos vivendo. Como isso? Nos aliançando em amor, uns com os outros. Querido, que nessa noite você possa receber essa palavra e começar a colocar ela em prática no teu coração. Tudo aquilo, querido, que te leva longe de Deus, que você possa colocar a mão no peito nesse momento, fechar o olho e dizer assim: livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos das tentações, Senhor. Livra-nos das coisas que nos distanciam de Ti, Senhor, e nos faz chegar mais perto de Ti. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um, quero te pedir que o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, o Teu manifestar façam a diferença nesse tempo, na vida de cada um. Fala com meu irmão agora, Senhor. Aquele que se sentiu daqui a pouco, Senhor, ofendido por alguma coisa, Senhor, vem trabalhar no coração dele, Deus, para que ele possa reconhecer o Teu amor, porque a repreensão que é aquela que vem de um coração misturado com o Teu, Senhor, de um coração andando junto com o Teu, gera, Senhor, crescimento para nós. Mas o elogio falso, Senhor, esse nos leva para longe de Ti e nos faz sofrer, Pai.
Que nesse tempo nós possamos aprender, Senhor, que nós somos corpo e corpo precisa ser ajustado. E, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que somos videira verdadeira e precisamos da seiva que vem direto da raiz. E a raiz, a saber, é o próprio Cristo Jesus. E a seiva é o Teu Espírito que está dentro de nós para que venhamos a crescer em amor, Senhor. Faz diferença em nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Querido, quero salientar nesse final, estamos trabalhando esse objetivo, queridos, de completarmos 31 dias de provérbios. Agora, na segunda-feira, nós estamos no 16º provérbio. Se você ainda não se inscreveu ainda no nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. Daqui a pouco você não tem o meu telefone está aqui abaixo aqui das referências aqui desse vídeo do YouTube. Você pode pedir para entrar no nosso grupo da igreja e ali você recebe todo dia, 5h59 da manhã, 6 horas da manhã, você recebe essa mensagem de segunda a sexta-feira. Depois de Provérbios, ainda não sei exatamente o que vamos fazer, se vamos fazer Romanos ou se vamos fazer Salmos. Você até pode dar uma sugestão para nós, fazermos Romanos ou Salmos. Importante também, querido, você está contribuindo, você está junto conosco nessa obra. Graças a Deus, tanto eu como o pastor Marcos Davi, que somos os locais onde nós pagamos aluguel, nós pagamos um valor de IPTU, água, luz, tudo isso, querido, temos pago através da tua contribuição. Mas, querido, eu quero te pedir para que você esteja entregando seu dízimo, sua oferta, sua primícia, você esteja entregando o alimento, querido, temos entregue alimentos para várias famílias e é importante a tua contribuição. Que Deus te abençoe e te guarde, te leve durante essa semana a um tempo de olhar Ele e dizer: Senhor, eu fui provado, mas o Teu amor tem me aprovado nesse tempo e eu tenho vencido as tentações em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém, amém e amém.